A Igreja do Brasil ela é conhecida no mundo inteiro pelas congregações eclesiais de base, pela teologia da libertação. Esse golpe está desmontando a nação. Evidentemente que eu preferiria que todos os políticos do Brasil fossem como Lula, por exemplo. Eu preferiria. O importante é que este vídeo seja divulgado para que a gente conheça cada vez mais como funciona a estrutura da CNBB que influencia tanto o catolicismo nacional. O assunto que eu vou tratar neste vídeo é seríssimo. Muitas pessoas acompanharam aí o 14º Intereclesial, em que eu cheguei a fazer 4 vídeos sobre ele, e uma figura, quer queira ou quer não, ficou muito conhecida através desses vídeos, que foi Dom Jeremias Steinmetz, que era arcebispo de Londrina, e ficou conhecido inevitavelmente como o ex-assistente de Frei Beto, e ficou conhecido como o seu guru, por assim dizer. Só que o Dom Jeremias era apenas um dentre 60 bispos que estavam aqui no Intereclesial e que representam uma parcela grande da CNBB, uma estrutura complexa. Só que nessa hora é preciso falar de alguém muito importante, da pessoa que realmente importa dentro da CNBB, que é o secretário-geral. Ele sim tem um poder de comando lá dentro, porque o presidente, na verdade, é um cargo de honra, assim como a rainha da Inglaterra é um cargo de honra dentro do Reino Unido. O secretário-geral, na verdade, é como se fosse um primeiro-ministro que lida diretamente com os assessores, com as comissões e que de fato gere a organização CNBB. E a pergunta é, quem é o secretário-geral da CNBB? O secretário-geral da CNBB chama-se Dom Leonardo Ulrich Steiner. E para que nós entendamos quem é este secretário-geral da CNBB, que é o homem mais importante lá dentro, eu vou dividir este vídeo em 3 partes. E aí eu quero que você pegue uma caneta, que pegue um papel e anote, porque o conteúdo deste vídeo é muito sério. O primeiro ponto que eu vou tratar é sobre o passado dele, quem é ele, rapidamente eu vou explicar. O segundo ponto eu vou contar quem é a principal influência na sua vida e, digamos assim, o seu mentor, que é Dom Pedro Casaldáliga. Evidentemente que eu preferiria que todos os políticos do Brasil fossem como Lula, por exemplo. Fossem como Lula. E no terceiro ponto, nós vamos analisar e observar algumas atitudes e algumas declarações públicas de Dom Leonardo Steiner para poder traçar o seu perfil e compreender a sua grande influência na CNBB desde 2011. E que fique claro, eu não estou aqui tratando da CNBB e jogando a CNBB inteira fora. Eu estou tratando de uma pessoa que tem um cargo importante lá dentro para que nós possamos compreender como é que as decisões dentro da CNBB podem ocorrer a partir de um agente que está lá dentro. Então vamos lá, ponto 1. Quem é Dom Leonardo Ulrich Steiner? Ele nasceu no estado de Santa Catarina em 1950 e tornou-se um frei missionário da ordem dos franciscanos e depois foi ordenado presbítero por Dom Paulo Evaristo Arnes, que era bispo de São Paulo, e depois pelo mesmo Dom Paulo Evaristo Arnes ele foi ordenado bispo em 2015 e foi para a prelazia de São Félix do Araguaia. Mas é preciso antes falar sobre Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele é uma pessoa muito conhecida e muito querida por muitos, e a despeito de tudo que tenha feito de bom na parte social, etc., como bispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes era muito próximo de Dom Helder Câmara e foi também um grande adepto das SEBs, das comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação. Aí vocês veem o Dom Paulo Evaristo Arnes com o Dom Helder Câmara, com a ex-presidente Dilma Rousseff, com o Lula em 2 ocasiões, uma antes e outra depois, e numa reunião com o Frei Beto e com advogados e o pessoal do MST. Nessa biografia muito rápida e muito curta que eu estou fazendo, o ponto mais importante da nossa história, que vai nos conectar com o segundo ponto, é que em 2005 Dom Leonardo Steiner assumiu a prelazia de São Félix do Araguaia, que é um ponto central da teologia da libertação aqui no Brasil, que esteve ligado, claro, com a guerrilha do Araguaia durante o governo militar aqui no Brasil. E ele substituiu nessa prelazia Dom Pedro Casaldáliga, que a gente não pode deixar de comentar e vai compor agora o nosso segundo e um dos mais importantes pontos deste vídeo. No ponto 1, então, nós vimos quem foi Leonardo Steiner nessa breve biografia que eu apresentei a vocês, e no ponto 2 agora nós veremos quem foi o seu mentor, uma das principais influências em sua vida, se não a principal, que é Dom Pedro Casaldáliga, que foi desde 1971 aquele responsável pela prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, aqui no Brasil. Dom Pedro Casaldáliga tem um poema muito famoso chamado Anel de Tucum. Para quem não sabe, o Anel de Tucum é aquele anel que os teólogos da libertação usam no dedo para poder identificar-se uns com os outros e marcar verdadeiramente a sua adesão à teologia da libertação. E um dos poemas de Dom Pedro Casaldáliga, o chamado Anel de Tucum, segue dessa maneira que eu lerei para vocês. Chamar-me-ão de subversivo, eu responderei incisivo, eu o sou, pelo povo que luta, pelo meu povo que trilha apressado.
Caminhos de sofrimento eu tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. E entre evangelho e canção penso e digo que sei. Se escandalizo, primeiro eu me abrasei de paixão na cruz de meu Senhor. É interessante notar, por exemplo, que Dom Pedro Casaldáliga foi chamado por Frei Beto num artigo de santo e de herói. Foi chamado por Antônio Calado de o único santo vivo. E para quem não sabe quem foi Antônio Calado, ele é um romancista brasileiro que escreveu um romance intitulado Quarupi, no qual conta a história de um tal de Padre Nando, que após 1964 larga a batina, se torna o apóstolo do amor, mas depois, indignado com a situação do golpe militar aqui no Brasil, parte para a guerrilha armada. Esse Antônio Calado chamou Dom Pedro Casaldáliga, mentor de Dom Leonardo Steiner, de o único santo vivo. E por fim, o próprio João Pedro Stedley, que é o ideólogo do MST, chamou Dom Pedro Casaldáliga de o Che Guevara vivo. Vocês viram que eu falei do anel de Tucum, como ele é um símbolo importante da teologia da libertação. Nessa foto que vocês veem nesse momento, aí está Dom Leonardo Steiner e Dom Pedro Casaldáliga, o seu mentor aí mais velho, na foto, entregando e colocando um anel de Tucum na mão de Dom Leonardo Steiner, lá na prelazia de São Félix do Araguaia. Um ponto importante é saber, por exemplo, que Dom Pedro Casaldáliga defendeu os indígenas, defendeu as SEBs, trabalhou com a questão de preservação de terras, etc. Quer queira ou quer não, algum bem ele de certo pode ter feito para aquela região. E quando a gente olha, por exemplo, textos e relatos do Frei Beto a respeito de Dom Pedro Casaldáliga, intitulado Santo e Herói, a gente vê que o próprio Frei Beto, que era amigo de Dom Pedro Casaldáliga, diz que ele era abertamente defensor da Revolução Cubana de Fidel Castro, defensor da Revolução Sandinista que aconteceu na Nicarágua, também foi um grande defensor da Revolução Espanhola, da Guerra Civil Espanhola do lado comunista, e o próprio Dom Pedro Casaldáliga era espanhol, inclusive disse que abrigou pessoas revolucionárias de lá e também parece que colaborou para a Revolução Comunista aqui no Brasil, que culminou no regime militar de 1964. E como todo bom esquerdista, Dom Pedro Casaldáliga, mentor de Dom Leonardo Steiner, que é secretário-geral da CNBB, em 1985 relata Frei Beto, diz que ele foi para Cuba com os irmãos Boff, Leonardo e Clodovis Boff. Diz que eles falaram diretamente com o Fidel e apresentaram a teologia da libertação a Fidel. Diz que Fidel achou aquilo tudo muito importante. E o próprio Dom Pedro Casaldáliga tem uma frase famosa a respeito disso, e ele fala o seguinte, que para a direita é melhor ter o Papa contra a teologia da libertação do que Fidel a favor. E depois, alguns dias, no mesmo ano de 1985, Dom Pedro Casaldáliga, mentor de Dom Leonardo Steiner, foi com Frei Beto para Nicarágua conversar com Daniel Ortega, que era o grande revolucionário de lá. Inclusive, Dom Pedro Casaldáliga batizou, segundo Frei Beto, o quarto filho de Daniel Ortega. E depois, ainda em 1999, Dom Pedro Casaldáliga fez a sua segunda viagem a Cuba, foi para lá com Frei Beto. E uma frase dele é muito emblemática naquele momento em que Frei Beto relembra que Dom Pedro Casaldáliga disse que o socialismo pode ser uma virtude especial, uma virtude cardeal. Somos irmãos e irmãs e a terra é para todos. E como repetia Jesus, não se pode servir a dois senhores. E o outro senhor é precisamente o capital. E outra frase que ele enfatiza é que Dom Pedro Casaldáliga diz que não haverá paz na terra, não haverá democracia que mereça resgatar este homem profanado, se não há socialização da terra no campo e do solo na cidade, da saúde e na educação e da comunicação e da ciência. Vocês sabem que revolucionários têm a tradição de manter a sua própria tradição de geração em geração, de passar o bastão um para o outro. E aí quando Dom Pedro Casaldáliga acabou seu prelado, a prelazia dele em São Félix do Araguaia em 2003, ele mandou uma carta para o Vaticano que respondeu e enviou um bispo 2 anos depois para lá, só que na verdade Dom Pedro Casaldáliga, a revelia, não quis receber aquele bispo e disse que não iria sair, porque a condição que o Vaticano impôs é que Dom Pedro Casaldáliga saísse para que o novo bispo chegasse. Então Dom Pedro Casaldáliga falou, eu não saio daqui, é a revelia do Vaticano. Sabe o que aconteceu? Eles enviaram uma pessoa para lá, para tomar conta da prelazia de São Félix do Araguaia. E sabe quem foi para lá apaziguar a questão e acolher Dom Pedro Casaldáliga dentro da prelazia de São Félix do Araguaia? Dom Leonardo Ulrich Steiner. Foi o seu primeiro trabalho como bispo
em que ele assumiu a prelazia lá naquele lugar. Então agora a gente vai conhecer algumas posições, algumas declarações de Dom Pedro Casaldáliga, mentor, vamos dizer assim, de Dom Leonardo Steiner, que é secretário-geral da CNBB, o homem mais importante dentro daquela instituição. Para quem não sabe, ele foi um dos grandes fundadores da Comissão Pastoral da Terra aqui no Brasil, que foi a organização reconhecidamente fundadora do MST aqui no Brasil. Por exemplo, numa entrevista ao Roda Viva de 1988, que é o bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga faz algumas afirmações que são assim verdadeiramente bombásticas pra gente. A primeira delas é que ele fala que preferiria que todos os políticos fossem como Lula. Evidentemente que eu preferiria que todos os políticos do Brasil fossem como Lula, por exemplo. Eu preferiria. Ele continua dizendo a respeito, por exemplo, do PT, isso ele falou em 1988, que atualmente no Brasil ele achava que o PT era o partido que mais se aproximava das exigências do lavrador, do operário, da educação da partilha, que é um outro nome para a socialização dos meios de produção. E o PT é um partido que mais se aproxima às exigências de lavrador, de operário, de educação, de partido. E depois continua a respeito do aborto, ou seja, do controle da natalidade, e diz que se começasse com o controle do latifúndio, depois ele poderia pensar em controle da natalidade. Começando com o controle dos latifúndios, depois poderíamos pensar num controle da natalidade que fosse sempre respeitoso. Eu não sei como é que a gente pode matar uma criança de forma respeitosa. Que fosse sempre respeitoso, né? Dom Pedro Casaldáliga diz que uma imprensa que não está comprometida com os ideais dele mesmo, de Dom Pedro Casaldáliga, merece ser censurada. Eu acho que uma imprensa que fosse contra a justiça, contra a partilha, contra a solidariedade, contra a igualdade humana, mereceria controle, sem dúvida, mereceria controle, sem dúvida, mereceria controle, sem dúvida. Ele diz que se nós não controlarmos isso, o que é que nós controlaremos no Brasil? Se não, o que é que vamos controlar neste mundo? Se não, o que é que vamos controlar neste mundo? Mereceria controle, sem dúvida. Depois poderíamos pensar num controle da natalidade. No ponto 1, então, nós vimos uma breve biografia de Dom Leonardo Steiner. No ponto 2, nós vimos, acabamos de ver aqui, a grande influência, o seu mentor, por assim dizer, o Dom Pedro Casaldáliga, que tem esta biografia verdadeiramente questionável. E por fim, fique atento agora a este terceiro ponto, porque ao final dele, ao final deste vídeo, você vai chegar à grande conclusão de entender verdadeiramente o perfil do homem mais importante dentro da CNBB. Um ano antes, na verdade, dele assumir a Secretaria-Geral da CNBB, ele deu algumas declarações a respeito da sua intimidade com Dom Pedro Casaldáliga, que foi o homem que nós descrevemos no ponto 2. E nesse ponto 3, em que nós vamos falar das ações e das declarações públicas de Dom Leonardo Steiner, nós temos que prestar atenção, por exemplo, do que ele disse um ano antes de assumir a prelazia de São Félix do Araguaia, quando ele falou ao site Repórter Brasil da sua intimidade com Dom Pedro. Ele disse: Dom Pedro e eu vivemos na mesma casa, partilhamos a mesma mesa, fortalecemos-nos na oração, celebração da Eucaristia, buscamos viver o Evangelho de Jesus e sempre servimos a igreja. Disse também que Dom Pedro é uma pessoa muito afável, muito fraterna, um homem de muita oração de igreja e que não houve nenhuma dificuldade de dar continuação ao trabalho que ele fazia. Ou seja, o que nós percebemos aqui é que ele tinha uma grande admiração, tinha grande intimidade por Dom Pedro Casaldáliga e continuou o trabalho que Dom Pedro Casaldáliga fazia. Então percebam que, na verdade, não é uma forçação de barra minha chamar o Dom Pedro Casaldáliga de mentor de Dom Leonardo Steiner, porque, na verdade, ele o reconhece assim. Inclusive, ele fala que tem dificuldades de dizer que o substituiu, tamanha a admiração que ele tem por ele. Aí aconteceu um ano depois, em 2011, em maio mais ou menos, Dom Leonardo Steiner foi eleito secretário-geral da CNBB. E é importante mencionar aqui que o cargo de secretário-geral é o cargo que lida diretamente com as assessorias da CNBB. É o cargo que verdadeiramente influenciará na dinâmica daquela organização. E agora, para traçar o perfil de Dom Leonardo Steiner, vamos observar algumas declarações e atitudes suas em relação ao tópico política. Então, por exemplo, a gente percebe que quando Plínio de Arruda Sampaio faleceu, Dom Leonardo Steiner o elogiou e disse que ele é um modelo de político brasileiro. Mas quem foi Plínio de Arruda Sampaio? Plínio de Arruda Sampaio, para quem não sabe, foi o fundador, um dos fundadores, melhor, do Partido dos Trabalhadores em 1980. Foi ele aquele candidato pelo PSOL à presidência no ano de 2010. Foi ele que escreveu o Estatuto do PT e era grande amigo de Frei Beto, de FHC, de Almínio Afonso, que foi aquele deputado completamente esquerdista.
Então, continuando nesse tópico sobre política da vida de Dom Leonardo Steiner, vamos ver algumas coisas em relação ao impeachment. Vocês lembram que o impeachment aconteceu em agosto de 2016. O que está em curso é um golpe contra a democracia. E um ano antes, em março de 2015, ele disse que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, na verdade, enfraqueceria as instituições, dando uma conotação negativa ao impeachment. Um ano depois, em março de 2016, ele já endureceu um pouco o discurso e disse que era preciso verificar se há fundamentos para o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. É um golpe. Um mês depois, em abril de 2016, ele falou que existia uma crescente intolerância no país. Ele falou isso ao Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda no mesmo mês de abril, parece que a CNBB lançou uma campanha sobre a intolerância política, tentando refrear essa indignação contra o Partido dos Trabalhadores e Dilma Rousseff. E aí, então, dia 24 de abril de 2016, o próprio Dom Leonardo Steiner, numa missa que ele realizou no Congresso Nacional, ele deu uma bronca nos deputados católicos que votaram pela abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele ficou indignado com a abertura do processo de impeachment, seja legítimo ou não. Aquilo foi só um processo de investigação que depois culminou no impeachment. Mas ele deu uma bronca nos deputados católicos. E depois, um ano agora, no ano de 2017 que passou, em maio, ele criticou pesadamente o governo Temer, e claro, merece suas críticas, mas disse que não há condições éticas de Temer continuar no cargo. Ou seja, a Dilma, que tinha assim uma capivara imensa no seu passado, na verdade não tinha tanto problema, tinha que verificar os fundamentos. A primeira coisa que saiu do Temer, que foi o áudio dele com o Joelis Batista, ele já sai na mídia dizendo que ele não tem ética o suficiente para permanecer no cargo. E ainda depois, em relação à política, Dom Leonardo Steiner fala, por exemplo, que Lula poderia ajudar numa reconciliação da sociedade brasileira, colocando uma espécie de esperança em alguma atitude do Lula que viesse a sanar os problemas do Brasil. Criticou Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, criticou a Lava Jato e a sua posição em relação às empresas brasileiras, dizendo que elas não têm cuidado com as nossas empresas, o que casa muito bem com a declaração de Lula quando ele foi dar o depoimento ao Moro, falando que a Lava Jato é responsável por 600 milhões de pessoas desempregadas. Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Sendo que no Brasil a gente só tem 200 milhões de habitantes. Então a gente viu a posição dele em relação a Dilma, o impeachment da Dilma, que ele não gostou. Vimos a opinião dele a respeito de Temer, do Lula. E agora vamos ver, por exemplo, de um candidato da outra ponta, que é o Jair Bolsonaro. Tá ok. Numa entrevista à BBC, ele disse que vê Jair Bolsonaro com uma dificuldade muito grande, que ele é alguém de fora da política e que ele tem um espíritozinho um pouco ditatorial. É engraçado que o mentor dele, Dom Pedro Casaldáliga, ele não criticou, na verdade, pelo menos a gente não viu uma declaração pública dizendo que ele apoiava a revolução do ditador Fidel Castro, da revolução sandinista na Nicarágua. Isso não tem problema ditatorial, não é mesmo? Mereceria controle, sem dúvida. Mereceria controle, sem dúvida. A questão aqui não interessa se você é a favor ou contra o Bolsonaro. O que a gente está pedindo é um pouco de coerência do Dom Leonardo Steiner. Leonardo Steiner, que está na frente da CNBB agora, está, parece que, começando a lançar uma campanha contra fake news. Isso eles já sinalizaram na última reunião do Conselho Permanente. Então ele fala dessa campanha de fake news que na verdade tem que ser combatida, mas só que ele fala assim, por exemplo, que Jair Bolsonaro tem um espíritozinho um pouco ditatorial. Mas o mentor dele, Dom Pedro Casaldáliga, falou que a mídia deveria ser controlada, uma mídia que não casasse com as expectativas dele, né, do seu mentor. Eu preferiria uma imprensa comprometida com as minhas causas. Se ele pensa em algum tipo de controle para a imprensa que pensa o contrário, não é? Que não adotaria as suas causas. É isso que está me preocupando. Eu acho que uma imprensa que fosse contra a justiça, contra a partilha, contra a solidariedade, contra a igualdade humana, mereceria controle, sem dúvida. Mereceria controle, sem dúvida. Mereceria controle. Senão, o que é que vamos controlar neste mundo? E ao mesmo tempo ele apoiava as revoluções, ou seja, o que é ditadura para Dom Pedro Casaldáliga? O que é uma ditadura para Dom Leonardo Steiner?
Então, só vamos fechar essa questão da política, então. Ele vai lá e elogia um petista histórico como Plínio de Arruda Sampaio, fundador do PT. Critica abertamente o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Critica fortemente o governo Temer, uma espécie de fora Temer, não é mesmo? Espera uma ajuda de Lula para reconciliar a sociedade brasileira e depois critica pesadamente Bolsonaro. Que tipo de personalidade, pelo menos política, lhes parece ter Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB? Agora vamos ver, por exemplo, a sua posição em relação ao aborto. Em 2012, numa entrevista, Dom Leonardo Steiner disse que assuntos como, por exemplo, o aborto e a eutanásia não tem como nós, CNBB, voltarmos atrás e fazermos concessões. Ou seja, ele disse que a CNBB é pró-vida, e ele está certo nisso porque é católica. Só que 3 meses antes, em março de 2012, enquanto tinha um projeto de lei que iria alterar o Código Penal para praticamente legalizar o aborto no Brasil, a declaração de Dom Leonardo Steiner foi a seguinte: nós entendemos que este não é o momento de nos manifestarmos contra o aborto. Na hora que ele precisa se manifestar contra o aborto, ele não o faz. E numa hora neutra em que não é tão necessário, ele simplesmente mostra a posição da CNBB. Outro ponto interessante a respeito do número de fiéis católicos aqui no Brasil, em dezembro de 2016, quando houve um grande número de diminuição de católicos, segundo o Ibope, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que a luta por justiça é mais importante do que a percentagem de católicos. Na verdade, assim, a pergunta que eu faria muito respeitosamente a Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, é o seguinte: como é que uma pessoa pode ter um amor verdadeiro, que ela pode lutar verdadeiramente por justiça, se ela não tiver a graça do batismo, se ela não tiver o Espírito Santo e a ajuda dos sacramentos da igreja? Vocês devem estar dizendo: ah, Bernardo, você está tentando forçar a barra com uma declaração ou outra. Mas vamos ver, por exemplo, uma ligação forte dele com o Frei Beto, que era amigo do seu mentor, Dom Pedro Casaldáliga. Veja que em dezembro de 2015, Dom Leonardo Steiner foi fazer uma palestra sobre educação em Curitiba, num congresso dos franciscanos, e adivinha quem estava lá palestrando com ele? Frei Beto. E não é só isso. Quando houve, em junho de 2016, o lançamento do livro Memória e Compromisso, a participação dos cristãos na redemocratização do Brasil e anistia política, Dom Leonardo Steiner não só estava no lançamento deste livro, como ele escreveu a apresentação desse livro. Uma espécie de endosso a tudo que está escrito lá. E a pergunta é: quem está nesse livro? Quem escreveu lá? O padre Nelito Dornelas, que é da Comissão Pastoral da Terra, esteve aqui no 14º Intereclesial em Londrina. Padre Nelito Dornelas, nesse 14º Intereclesial da SEBS, aqui no Paraná, em Londrina, o que precisa ser um ponto forte que não pode ser esquecido? Nós lembramos que a Igreja do Brasil é conhecida no mundo inteiro pelas congregações eclesiais de base, pela teologia da libertação e pelos mártires. Teologia da libertação. Leonardo Poff, que dispensa apresentações. Esse golpe está desmontando a nação. O padre Hernani Pinheiro, que é do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, que foi o primeiro assistente político da CNBB. Padre Hernani chegou a Brasília há 32 anos e foi o primeiro assessor político da CNBB. Inclusive é um membro muito influente, pelo que eu fiquei sabendo, dentro da CNBB. Quem escreveu também neste livro, que teve a apresentação escrita por Dom Leonardo Steiner, foi o Frei Beto, de verdade, que dispensa, obviamente, apresentações. E segundo o próprio site que fala a respeito do lançamento do livro, diz que estas pessoas que escreveram são cristãos que atuaram nas comunidades eclesiais de base e na reflexão da teologia da libertação. O Anel de Tucum. Teologia da libertação. Deve estar dizendo mais uma vez: Bernardo, para de exagerar. Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, não pode ser teologia da libertação desse jeito. Bom, então vamos por uma entrevista que ele deu ao blog Caminho para Casa, em abril de 2017, agora, gente, ano passado. Veja o que ele disse a respeito da teologia da libertação. A teologia da libertação deu uma boa contribuição à igreja na América Latina e no mundo. O teólogo Gustavo Gutierrez, que é o pai da teologia da libertação, ele reconhece isso aqui, tem uma expressão que eu, Leonardo Steiner, considero muito adequada. Ela deixou de ser uma teologia, uma corrente teológica, para se tornar uma verdadeira espiritualidade cristã. Ou seja, a verdadeira espiritualidade cristã é das comunidades eclesiais de base, é da teologia da libertação, é dos grupos bíblicos ligados por ideólogos como aquele Carlos Masters. É isso. E não a fé católica que gosta dos sacramentos, das orações, da espiritualidade, da verdadeira mística católica. Continuando a falar da teologia da libertação, Dom Leonardo Steiner diz o seguinte:
Hoje, na CNBB, conversamos cada vez mais sobre a necessidade das comunidades eclesiais de base. Lembram aqui do 14º Intereclesial de Londrina, hein? Outro tema trazido pela Teologia da Libertação. E, finalmente, a Teologia da Libertação, de fato, abriu a igreja ao tema dos pobres como protagonistas. É interessante você percebe, então, a verdadeira abertura e verdadeiro apreço que Dom Leonardo Steiner tem à Teologia da Libertação. E é interessante que Dom Jeremias Steinmetz, que também é membro do Conselho Permanente da CNBB, quando deu uma aula inaugural aqui na PUC Londrina, falou que quando ele esteve no Conselho Permanente da CNBB, claro, Dom Leonardo Steiner estava lá, eles mencionaram como era importante retornar às bases, ou seja, a comunidade eclesial de base. E deverá ser a discussão dos próximos trabalhos, né, especialmente nessa dimensão das comunidades eclesiais de base, relançar. Por exemplo, uma das questões que eu mesmo estou percebendo em Londrina, e a nível de Brasil, a gente conversava sobre isso no Conselho Permanente, E disse, inclusive, que a maioria dos católicos não conhece a Jesus Cristo. A grande maioria dos nossos católicos não conhece Jesus Cristo. O que casa muito bem com essa fala de Dom Leonardo Steiner, dizendo que a Teologia da Libertação introduziu a verdadeira espiritualidade cristã. Parece então que a verdadeira espiritualidade cristã é essa, de voltar às bases da Teologia da Libertação, do Anel de Tucum, da politização da fé. Será que é isso mesmo, Dom Leonardo Steiner? Muita gente não entende, por exemplo, por que eu fico abordando essa questão dos mentores. Quando eu apresentei o vídeo das SEBs, das comunidades eclesiais de base, muita gente ficou se perguntando por que eu abordei o Frei Beto como, vamos dizer assim, uma espécie de mentor do Dom Jeremias, arcebispo de Londrina. Ele que ficou conhecido como o ex-assistente de Frei Beto. E neste vídeo eu fiz a mesma coisa. Mostrei quem é Dom Leonardo Steiner e mostrei o seu principal mentor, vamos dizer assim, a sua inspiração intelectual, que é Dom Pedro Casaldáliga. Isso é importante porque funciona como um método de análise nos meus vídeos. Porque quando você olha, por exemplo, uma reportagem jornalística, você vê, por exemplo, o agente, a pessoa que fez a coisa, e documento primário relacionado a ela. Mas ninguém percebe que se você não entender quem é a influência intelectual, quem é o mentor daquela pessoa que está agindo, você não vai entender o porquê que ela agiu. Ou quais são as ideias, inclusive, que a gente pode antecipar no futuro em relação a ela. Eu preferiria uma imprensa comprometida com as minhas causas. Mereceria controle, sem dúvida, sem dúvida. Lembre-se, então essas pessoas têm mentores atrás de si, né, como Frei Beto, Leonardo Boff, Dom Pedro Casaldáliga, etc. E é importante perceber a estrutura da CNBB. Existe então o presidente e vice-presidente, que são cargos de honra, mas quem age verdadeiramente com os assessores, as comissões, é o secretário-geral, que no caso é Dom Leonardo Steiner, que tem como influências Dom Pedro Casaldáliga, que é assumidamente um bispo, vamos dizer, revolucionário. Evidentemente que eu preferiria que todos os políticos do Brasil fossem como Lula, por exemplo. Eu preferiria. Frei Beto, que é conectado diretamente ao PT, a comunidades eclesiais de base, MST, Comissão Pastoral da Terra, a fundação do PT do Foro de São Paulo, e também temos Leonardo Boff e o Clóvis Boff, que depois se arrependeu de ser teólogo da libertação. E é importante perceber, nesta hora, que Dom Leonardo Steiner está desde 2011 dentro da CNBB. A pergunta é, todas essas influências que foram mapeadas por mim, não só neste vídeo, mas em todos os anteriores, todas essas influências que a gente vê entrando e navegando dentro da CNBB e nas suas ações, cartilhas, via sacra, posicionamentos, financiamentos com o Fundo Nacional de Solidariedade, a gente vê esse monte de coisa acontecendo e a gente acha assim que isso veio do nada. A gente percebe, por exemplo, que o Dom Leonardo está desde 2011 e hoje nós estamos em 2018 e a gente percebe então que ele está ano após ano com esses mentores destilando ano após ano, devagarzinho, essas influências em que a gente começa a ver um financiamento do aborto, um pouco de ideologia de gênero aqui, um viés socialista aqui, um apelo excessivo a políticas públicas somente do Estado e não da igreja e das pessoas, a questão do controle da imprensa, a questão do apelo excessivo ao desarmamento e a cada vez essa manifestação maior da teologia da libertação dentro da CNBB. Mereceria controle. Bom, então agora eu quero propor uma ação para vocês. Pega o seu celular, seu smartphone, seu computador, seu tablet, o que você quiser e envie o e-mail para... Na verdade, nós não temos para quem enviar um e-mail e, vamos dizer assim, reclamar e pedir uma ação em relação a Dom Leonardo Steiner, porque ele já é o secretário-geral da CNBB. Mas você pode enviar um e-mail para bernardo.liberdade@gmail.com e enviar a sua denúncia a respeito do seu bispo, do seu arcebispo, do seu padre, do pároco, do presbítero, do ministro da Eucaristia, do seu catequista, de quem for. Envie para bernardo.liberdade@gmail.com e eu vou fazer o melhor dentro do meu tempo, analisando a sua denúncia, é claro, se ela é plausível ou não, para
colocá-la aqui, fazer um vídeo. Lembre-se, o importante, use fontes primárias. Lembre-se de usar áudios, vídeos, documentos ou fotos. Curta, compartilhe, comente este vídeo, solte no WhatsApp, baixe, faça o que você quiser. O importante é que este vídeo seja divulgado para que a gente conheça cada vez mais como funciona a estrutura da CNBB que influencia tanto o catolicismo nacional. Que Deus nos ajude e Nossa Senhora de Fátima nos acompanhe. Teologia da libertação. Evidentemente que eu preferiria que todos os políticos do Brasil fossem como Lula, por exemplo. Esse golpe está desmontando a nação. Depois poderíamos pensar num controle da natalidade